Então pessoal, aqui estou eu para o meu 8º episódio da minha rúbrica O Futebol Visto por quem não sabe. Como é habitual, vou estar para aqui a mandar uns bitites sobre a bola deste último fim de semana. Então, como é habitual falar das principais ligas europeias, ainda não o vou fazer neste vídeo, mas muito brevemente tenciono introduzir o futebol brasileiro nestas minhas rúbricas. Antes de começar, quero só fazer referência a que nesta última quarta-feira eu não joguei futebol, eu não pude comparecer no jogo e devido a isso a minha equipa perdeu. Vou então começar pela Liga NOS. O grande destaque desta última jornada da Liga NOS é que Maxi Pereira foi expulso. Maxi Pereira foi expulso no jogo do Porto no estádio do Bessa, diante do Boa Vista. Mas é sim, ele foi expulso, mas é muito bom moço. O Porto venceu então esse derby tripeiro no terreno do seu rival Boa Vista por 1-0. O golo apareceu logo nos minutos iniciais, por intermédio de, suspeito do costume, Tiquinho Soares, está sempre a faturar. Maxi Pereira foi então expulso já nos minutos finais. O Porto conseguiu, mesmo assim, segurar o triunfo e vencer os achadrezados por 1-0. O Porto continua então a 1 ponto do líder Benfica. O Benfica que recebeu o Grupo Desportivo de Chaves e venceu por 3-1. Os transmontanos deslocaram-se então à capital, não para ajustar contas com o José Cid, mas apenas para defrontar o Benfica. Mas o jogo não foi nada fácil para os encarnados. O primeiro golo apareceu por intermédio de Mitroglou, fez então o 1-0 na primeira parte. Já ainda na primeira parte, Bressá, vejam bem o grande golo de Bressá a fazer o 1-1. Ao intervalo o resultado era um empate a 1 bola. Na segunda parte o Benfica fez o 2-1 por intermédio de Rafa. E depois o 3-1 a surgir já perto do final por intermédio de Mitroglou, com o grego a bizar. Mas atenção, este jogo não foi nada fácil para os encarnados. Quando estava em 2-1 o Chaves pressionou muito, quase que encostou o Benfica às cordas e o golo do Benfica surge, a bem dizer, de um contra-ataque. O golo do Benfica, neste caso, o terceiro golo. No entanto, o Benfica conseguiu segurar este triunfo difícil e segura também a liderança na Liga NOS. O Sporting também venceu o Estoril, em casa do Estoril, por 2-0. O Estoril perdeu então esse jogo, mesmo com o Licá em campo, o Estoril perdeu. Não se consegue perceber muito bem porquê. O Sporting marcou na primeira parte, o 1-0. Um golo apontado por Brian Ruiz. Parece um golo fácil, mas Brian Ruiz é especialista em falhar este tipo de golos. O 2-0 surgiu já na segunda parte, por intermédio de Bas Dost, na transformação de uma grande penalidade. O Sporting que luta, não se sabe muito bem porquê. O Sporting está a tentar distanciar-se de Braga e Vitória Sport Clube para tentar garantir o mais rapidamente possível o terceiro lugar, pelo menos. Está a 9 pontos de distância do Futebol Clube do Porto e a 10 do Benfica. O Sporting tem que ganhar jogo a jogo, porque tem que esperar escorregadelas dos seus rivais, algo que é muito complicado. Na minha opinião, o Sporting já é praticamente impossível chegar ao título, porque tem os dois rivais muito, muito distantes. Se tivesse só um já era muito complicado, tendo os dois, mais complicado ainda. Pode talvez aspirar a um segundo lugar se um deles tiver uma grande má fase daqui para a frente, daqui até ao final da temporada, mas chegar ao título é praticamente impossível. Fala-se muito da questão do Benfica do ano passado, que fez uma grande recuperação, mas recuperações como o Benfica fez o ano passado não acontecem todos os anos, é algo que é muito raro. Vou agora também falar do jogo do Vitória Sport Clube, que venceu em Guimarães o vizinho Moreirense, derby de Guimarães. O Vitória venceu por 1-0. Um golo na primeira parte, por intermédio de Hurtado. O jogador peruano tem estado muito bem esta época, tem apontado muitos golos. O Vitória venceu então por 1-0, mas teve muitas dificuldades. O Moreirense dispôs das melhores oportunidades do jogo. O Moreirense, se calhar até, não é se calhar, teve realmente bem mais oportunidades do que o Vitória, mas no entanto o Vitória acabou por conseguir o triunfo, mas, como digo, sem convencer. Mas como disse o seu treinador Pedro Martins, importante nesta altura é mesmo os 3 pontos, é mesmo somar vitórias, a jogar bem ou mal. O Vitória não vencia há 4 jornadas, o importante mesmo é
os triunfos, para que a equipa volte a ganhar confiança e volte a encontrar o caminho das vitórias. Com este triunfo, os vimaranenses igualaram o seu eterno rival no quarto lugar, o Braga, isto porque o Braga empatou a uma bola em Setúbal. O Braga adiantou-se no marcador já na segunda parte, colocou-se a vencer então por 0-1, mas minutos finais completamente frenéticos, com o Braga a ter a oportunidade de fazer o 2-0, mas a desperdiçar uma grande penalidade. E depois, isto a 2 minutos dos 90, e já sobre os 90 minutos, o Vitória vai mesmo fazer o 1-1 e selar o resultado final. Referência também para o sexto classificado Marítimo, que empatou a uma bola em casa do aflito Tondela. O Marítimo que, como disse, está no sexto lugar, mas agora a 5 pontos do Vitória e também do Braga. Já antes estava a 5 pontos do Braga, as duas equipas empataram. Como disse, o Tondela é um dos aflitos, o Tondela que está na última posição com 15 pontos. O outro aflito é o Nacional, que está na penúltima posição com 16 pontos. Este último fim de semana empatou em casa a 0 bolas com o Feirense. A primeira equipa acima da linha d'água é o Moreirense, que tem 19 pontos. Vou agora falar da segunda liga, o segundo escalão do futebol português, isto antes de passar para as principais ligas europeias, num fim de semana de ressaca de uma semana de competições europeias. E por falar em ressaca, os Estudantes perderam em casa por 2-1 diante do Cova da Piedade e continuam a marcar passo na perseguição aos lugares que dão acesso à Primeira Liga. A Académica perdeu então em casa por 2-1 com o Cova da Piedade, como disse. Quem aproveitou o deslize do Desportivo das Aves, o Desportivo das Aves que está no segundo lugar e perdeu por 2-1 em casa do Sporting B, quem aproveitou bem esse deslize então foi o Varzim, que venceu no Algarve o Lanterna Vermelha Olhanense por 1-0. O Varzim está agora a 6 pontos do segundo classificado Desportivo das Aves, está então a 6 pontos dos lugares que dão acesso à subida divisão. Quem continua destacadíssimo na liderança é o Portimonense, que venceu em casa o FAF por 1-0. O Portimonense vai, ao que tudo indica, caminhando a passos largos para regressar ao escalão maior do futebol português. No país vizinho, o líder Real Madrid, que tem menos um jogo, mas é líder, já a meio da semana teve um jogo de acerto de calendário em casa do Valência e perdeu por 2-1. Neste último fim de semana regressou aos triunfos, mas com muitas dificuldades. Um jogo muito emotivo na segunda parte em casa do Submarino Amarelo, visto que ao intervalo estava 0-0, mas o Villarreal já na segunda parte conseguiu uma vantagem de 2-0, mas o Real Madrid conseguiu a remontada e venceu por 2-3 em casa do Villarreal. O segundo classificado é o Barcelona, que teve um grande jogo em casa do Atlético de Madrid, um clássico do futebol espanhol, Atlético de Madrid-Barcelona. Os catalães venceram por 2-1, mas uma vitória com muitas dificuldades. Destaque também para outro grande jogo desta jornada, o derby de Sevilha, Betis-Sevilha. O Sevilha, terceiro classificado, venceu por 2-1 o seu eterno rival. Ao intervalo ainda perdia por 1-0, mas conseguiu dar a volta ao resultado e vencer esse encontro. Vou também destacar o Valência, isto porque o Valência é um histórico do futebol espanhol, mas está em muitas dificuldades, está na segunda metade da tabela e este fim de semana perdeu em casa do Alavés por 2-1. Futebol inglês. Houve Premier League e final da Taça de Inglaterra. Na final da Taça de Inglaterra, o Manchester United de José Mourinho venceu o Southampton por 3-2. O Manchester United chegou a ter uma vantagem de 2-0. O Southampton conseguiu chegar ao 2-2, mas já perto do final, Ibrahimovic resolve o jogo, faz o 3-2 e Mourinho conquista então o troféu. No campeonato, dizer que devido a esta final da Taça da Liga, 2 jogos foram forçosamente adiados, o Southampton, Arsenal e o grande derby de Manchester, City United. Vou dizer que o líder Chelsea venceu em casa o Swansea City por 3-1. O segundo classificado Tottenham, segundo à condição, ultrapassou o Manchester City, que tem então menos um jogo. O Tottenham venceu em casa o Stoke City por 4-0, com 4 golos logo no primeiro tempo. Referência também para um grande jogo que há esta noite, o Leicester
Liverpool, o Leicester campeão em título, mas que está em zona de despromoção, agora sem Cláudio Ranieri no comando técnico. De frente então esta noite o Liverpool, quinto classificado, um grande jogo à partida. Referência também para o Hull City de Marco Silva, continua em zona de despromoção. Este último fim de semana empatou em casa a 1-1 diante do Burnley. Neste episódio vou também falar um pouco da Liga Transalpina, o futebol italiano, algo que não costumo abordar muito. O futebol italiano, que é aquele futebol tradicional, cínico, como uma vez ouvi dizer, o único país no mundo onde os miúdos sonham em ser defesas. Na Série A houve um grande clássico este último fim de semana, o Inter-Roma. A Roma venceu em casa do Inter por 3-1. A Roma, que é a segunda classificada, a 7 pontos da líder Juventus, atualmente crónico campeão. A Juventus que venceu em casa o Empoli por 2-0. O Inter é sexto, era quinto, mas foi ultrapassado pela Lazio, que esta jornada venceu a Udinese por 1-0. Referência também para o Atalanta, uma das equipas sensação desta Série A, que está no quarto lugar. Aproximou-se do terceiro Nápoles, porque foi à casa do Nápoles vencer por 2-0, um resultado sempre algo surpreendente. Tempo também para o futebol alemão. Na Bundesliga, o Bayern de Munique empatou 8-0 com o Hamburgo. O Bayern de Munique venceu então o Hamburgo por 8-0. O Hamburgo, que é a única equipa da Bundesliga com o total de presenças, mas que está, mais uma vez, como tem sido habitual nestas últimas temporadas, com grandes dificuldades para segurar a permanência. O Bayern de Munique é líder com mais 5 pontos que o segundo classificado, o Red Bull Leipzig. A equipa do Leipzig venceu em casa o Colónia por 3-1. Por França, o Mónaco de Leonardo Jardim, sempre em grande, venceu em casa do Guingamp por 2-1. Leonardo Jardim está a ter a sua grande época de afirmação no Mónaco. É a terceira temporada ao serviço desta equipa do Mónaco. Nas outras duas esteve bem, mas de facto esta tem sido a época de verdadeira afirmação. Está de facto com grande destaque na Liga Francesa, é líder. Também não é muito habitual Leonardo Jardim estar tanto tempo ao serviço do mesmo clube, o que me leva a concluir que se calhar a mulher do presidente do Mónaco não é grande coisa. O Mónaco tem então 3 pontos de vantagem para Paris Saint-Germain e Nice. Paris Saint-Germain conseguiu um grande resultado, venceu em casa do Marselha por 5-1. O Marselha é um histórico tremendo do futebol francês. Já o Nice venceu com muitas dificuldades. Logo na sexta-feira, o Montpellier, no seu estádio, esteve a perder, perdeu o intervalo por 1-0, mas conseguiu dar a volta e vencer por 2-1. Falando do futebol francês, também fazer referência ao Nantes de Sérgio Conceição, que venceu em casa o Dijon por 3-1, um adversário direto na luta pela permanência. O Nantes tem agora 6 pontos de vantagem para a zona de despromoção. Vou também falar do Lille-Bordeaux, isto porque o Deus Éder marcou um golo nesse jogo. O Bordeaux venceu o intervalo por 1-0. O Lille deu a volta na segunda parte e foi Éder que fez o segundo golo da equipa do Lille, mas o Bordeaux voltou a conseguir chegar-se na frente, conseguiu voltar a estar na frente do marcador e venceu por 2-3. Passo agora para os destaques da semana. Pela positiva vou destacar José Mourinho. Este já não é o José Mourinho de outros tempos, mas o que é certo é que conquistou a Taça da Liga, mais um título na sua carreira recheada de títulos, e é sempre positivo, apesar de já não estar ao nível de outros tempos. José Mourinho continua, agora não com tanta frequência, mas voltou a conquistar mais um título. Pela negativa, eu vou destacar o Sporting de Braga, isto porque o Sporting de Braga, que esta jornada empatou em Setúbal a 1-1, não vence há 6 jornadas, ou seja, não venceu nenhum jogo na segunda volta. Em 6 jogos disputados nesta segunda volta, conta com 3 empates e 3 derrotas. Pois bem, assim me vou despedir deste meu 8º episódio. Já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam o canal, continuem a acompanhar e, pessoal, até ao próximo vídeo.